Olá, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma questão, né, de história do Ceará, né? Olha só, galera, eu trouxe uma questão aqui complexa, quase não cabe aqui no slide, né, o tamanho da questão. Questão aí típica de concurso público de história do Ceará, uma questão super difícil, tá certo? Você tem que entender, você tem que conhecer as nuances da história do Ceará. Então vamos lá, ó. Acerca dos aspectos socioeconômicos que contribuíram para o declínio da escravidão no Ceará, tá certo? No final do século XIX, assinale a alternativa certa. Então aqui, né, ele quer sobre os aspectos socioeconômicos, né, que contribuíram de certa forma para que a escravidão desse fim no Ceará no final do século XIX, tá certo? Olha só, as fugas constantes de escravos das propriedades rurais para os centros urbanos dirimiu a necessidade de mão de obra escrava para os trabalhos na lavoura e na pecuária. Então vamos aqui analisar essa letra A direitinho. As fugas constantes de escravos, né? Acontecia no Pernambuco, tá certo? Acontecia em São Paulo, em Minas Gerais, na Bahia, fugas constantes de escravos, né? Eles saíam para a busca de quilombos, né? Que eram aqueles locais onde eles reuniam lá centenas e centenas de escravos e viviam de certa forma livres, né, para o bem da comunidade, tá certo? Então até aqui essa questão está correta, né? Agora quando vem aqui, ó, quando diz a fuga constante de escravos das propriedades rurais para os centros urbanos, né, normalmente os escravos não iam para os centros urbanos, galera, porque na hora que um senhor visse um escravo lá era factível, né, conhecer escravos, porque naquele período, no Ceará principalmente, nós temos a presença aí de marcadores dos escravos, né? Muitos escravos eram marcados no rosto, com a sigla do patrão, na primeira letra do patrão. Então, qualquer um senhor que visse um escravo desse zombando, rodeando pela rua, ia estranhar, né, normalmente, e ia interrogá-lo e entregar ao dono, né? Ele não tinha muita alternativa fugindo para os centros urbanos, não, tá certo? Então era mais para os quilombos. Então, eu falei para vocês lá nas nossas videoaulas que os escravos, os escravos cearenses, eles não eram escravos, né? Não eram escravos adaptados para trabalho na lavoura, né? Porque, de certa forma, o Ceará não teve plantéis de cana-de-açúcar, né? Em vasta escala como outras províncias, tá certo? Eu disse que eles tinham vida nos centros urbanos, eram de vidas citatinas, mas eles eram de vidas citatinas porque era a sua alternativa de viver, e não eles saíam em fuga para esses locais. Então, por isso que essa questão aqui está errada, tá certo? Essa questão está errada por isso. Eles não saíam em fuga para os centros urbanos, eles iam para os centros urbanos, né? Eram chamados escravos de ganhos, eles iam para lá, para as cidades, para ganhar a sua vida, para pagar o imposto ao seu patrão, para tentar conseguir a sua alforria, para comprar outro escravo até, né? Tem escravos que tinham escravos, não é isso? Então, essa alternativa, ela morre por aqui. A gente não vai ler o resto para não perder o tempo, tá certo? Vamos para a letra B. A Sociedade Cearense Libertadora, eu falei bastante, né, no nosso vídeo, nas nossas videoaulas, sobre o que foi essa Sociedade Libertadora. Então, cabe a você que, se você não se lembra, dê uma olhadinha, salvo engano, né? Não sei se foi no vídeo 5 ou no vídeo 6, né? Porque são vários vídeos lá no nosso pacote privado, não tenho certeza qual é o vídeo, né? Mas dê uma olhada direitinho que nós falamos bem abordando sobre a Sociedade Cearense Libertadora, tá certo? Era uma sociedade que tinha intenção abolicionista, né? Abolir a escravidão. Então vamos lá, sobre essa sociedade, através de denúncias no jornal O Libertador, interveio contra os senhores de escravos devido aos excessos de castigos aplicados. Olha só, galera. Sabemos que os escravos, eles eram acometidos com o castigo, tá certo? Mas é como eu volto a dizer para vocês aqui, olha só, a Sociedade Cearense Libertadora, ela não intervia diretamente, de maneira alguma. Quem era o louco que ia intervir diretamente com o senhor? Principalmente que tinha vários escravos, no caso. No caso. Nenhum. Então, a forma viável era o quê? Pressionar esses senhores para que libertasse seus escravos. Então, era a função da Sociedade Cearense Libertadora, campanhas abolicionistas, né? Isso, um dos principais aí, o cearense, o Barão de Stuart, vale a pena adquirir as aulas para ver sobre isso. Então, essa questão, quem adquiriu as aulas entendeu, né? Quem não entendeu, volte lá, tá certo? É uma questão que praticamente está entregue, né? Isso não houve essa intervenção diretamente com os donos de escravos, tá certo? Então essa questão torna-se errada por isso, certo? Vamos para a letra C.
A manumissão, fundo de emancipação pago ao senhor de escravo, foi uma das formas de alforriamento que corroboraram para o fim do escravismo no Ceará. O que é manumissão? Quem não sabe o que é manumissão já começa a entrar em declínio na questão. Já iria errar. Manumissão foi justamente aquele período de libertação dos escravos, ou seja, a alforria, conseguir a liberdade. Então chama-se manumissão também. Ou seja, a alforria, a liberdade do escravo, tá certo? É um fundo de emancipação pago ao senhor de escravo, com certeza. Era um fundo, tá certo? Para conseguir a alforria, tinha que pagar um fundo para ser emancipado ao senhor. Tá certo? Se um escravo quisesse ser livre, ele tinha que pagar um soldo, uma taxa. Tá certo? Foi uma das formas de alforriamento que corroboraram, ou seja, que contribuíram para o fim do escravismo no Ceará. Foi sim, esse aí é o nosso gabarito. Tá certo? Eu marquei manumissão lá em negrito e asterisco para você ter atenção nessa palavrazinha, tá certo? Porque na prova pode cobrar manumissão, pode vir palavras sinônimos, como a gente chama, tá certo? Então, essa forma, esse fundo de emancipação que os escravos pagavam, eram fundos adquiridos lá nas cidades, não é isso? Os escravos de ganhos, lembra de nossos videoaulas? Os escravos de ganhos, eles ganhavam dinheiro suficiente para conseguir a sua alforria, e às vezes até comprar outros escravos. Interessante, né, galera? Mas era assim que acontecia, tá certo? Os debates abolicionistas no Ceará... Opa, aqui é o nosso gabarito, viu a letra C. Vamos lá para a letra D. Ó. Os debates abolicionistas no Ceará, no fim do século XIX, estabeleceram fortes conflitos com os escravistas cearenses acerca das condições de vida do cativo. Não. Os debates abolicionistas no Ceará, no final do século XIX, né, eles não estabeleceram fortes conflitos, não, fortes debates, né, debates sobre não as condições de vida do cativo, porque o cativo cearense não houve cativo com péssima condição de vida, entre aspas, não houve o cativo na lavoura, trabalhando frequentemente. A vida do cativo cearense era uma vida mais tranquila, entre aspas, porque era uma vida na cidade, eles trabalhavam para eles e pagava o seu imposto ao seu dono, tá certo? Então essa questão aqui torna-se errada, essa letra D, tá bem? Vamos aqui para a questão E. As consequências sociais e econômicas da seca de 1877 no estado do Ceará, como a escassez de mão de obra, fizeram com que o escravo servisse como trabalhador livre. Não, ele não era um trabalhador livre, o escravo. O escravo era um escravo, agora só que ele tinha trabalho de ganho, né? Era considerado escravos de ganhos, que era um escravo que ganhava dinheiro, trabalhava normalmente na barbearia, carregando dejetos sanitários, como barbeiros, né, como chapeados, que é aquele famoso que carrega saco de peso de outras coisas para outros locais, trabalhava de engraxate, e eram vários trabalhos, não era livre, era um trabalho escravo, eles eram escravos sim, porque se eles fossem livres, eles não tinham que pagar ao patrão uma certa quantia, tá certo, por aquele trabalho, tá certo? Galera, essas aulas são muito importantes, tá certo? Eu tenho o pacote dela completo, já estou aí com o pacote completo, a galera está adquirindo. Se você tiver interesse, se tiver condição de adquirir o pacote todo, se não tiver, entre em contato comigo, tá certo? O preço é super barato, entre em contato. Se você não quiser adquirir, não está podendo no momento adquirir todas, adquira de uma por uma, tá certo? Não tem problema. Sai o mesmo preço do pacote todo, tá certo? São aí 8 aulas com exercícios, tá certo? Sobre esse tema, justamente esse exercício é um dos exercícios que eu estou mandando para vocês em PDF, aqui é a terceira questão, tá bem? E você vai aprender bastante pelos exercícios, associando com os vídeos e uma ótima apostila que você tiver em casa, tá certo? É prova para fechar a história, tá certo? Então, galera, entre em contato pelo meu WhatsApp. Meu WhatsApp você vai encontrar entrando no link que está abaixo desse vídeo, tá certo? Abaixo do vídeo nós temos um link que vai te levar à nossa página na internet e lá na nossa página você vai encontrar o nosso contato para poder você pelo menos se interessar em perguntar quanto é o preço, tá certo? Você não vai se arrepender não. Entre em contato, tá certo? Voltamos depois com mais uma questão, tá certo? Acompanhe o canal, se você não se inscreveu, se inscreva no canal, que sempre, semanalmente, estarei postando questões sobre esse concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Valeu, galera. Obrigado.